Tudo que existe ocupa um lugar. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que existe, existe em algum lugar. Então, se você está agora sentado no banco do seu automóvel, esse automóvel existe aí na rua, na garagem, onde você estiver. E esse banco existe dentro do automóvel. O ar que a gente respira, ele ocupa uma camada na superfície da Terra. Quando você vê fotos de satélites da Terra e você vê que a Terra é azul, este azul é exatamente o oxigênio que ocupa este espaço ao redor da Terra. Depois da atmosfera, vem as outras áreas, troposfera, estratosfera, onde não tem mais oxigênio. O oxigênio não pode ocupar aquele lugar. Porque tudo que existe ocupa um lugar. Uma ideia ocupa a mente de alguém. Ela existe na mente de alguém. A Terra ocupa o espaço no universo. Tudo que existe, tudo que há na Terra tem o seu lugar. E no mundo espiritual também é assim. O diabo tem o seu lugar. Muita gente erroneamente pensa que o diabo está no inferno. Não. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre no final dos tempos. Este é o lugar que está preparado para ele. Mas atualmente o lugar dele é a terra, como a Bíblia mostra claramente lá no livro de Jó, no primeiro capítulo. Ele passeia por toda a terra. E Deus também tem o seu lugar, porque ele ocupa todos os lugares. Então, tudo que existe ocupa um lugar. Agora, se isso é verdade, de tudo que existe, simplesmente tudo que existe, tem que existir em um lugar, logo, a sua alma, ela também tem um lugar, que presentemente é o seu corpo. Ou seja, a minha alma atualmente ocupa este corpo aqui. A voz que você ouve, se você me assiste por vídeo, você vê o meu rosto, você vê esse corpo. Então, a minha alma está habitando aqui neste corpo agora. Como o meu corpo também ocupa um lugar para sentar, para dormir, para descansar, não é? Você tem que ter um lugar para ficar com esse corpo aí. A alma está dentro do corpo. E não se esqueça que todo lugar que você ocupar, você tem que ter permissão para ocupar ali. Se você mora numa casa alugada, você mora ali porque você paga o aluguel. Então você tem permissão do proprietário para morar ali. Se você senta no assento do ônibus, é porque você pagou a passagem, está ali permitido a viajar naquele lugar. Então, onde a gente anda, onde a gente ocupa, qualquer espaço que a gente ocupa, a gente tem permissão para ficar ali. Até dentro de casa, você tem lugares que você respeita por ser do outro. Se você compartilha a sua casa com alguém, então provavelmente você não ocupa certos lugares naquela casa por respeito àquele alguém. Porque aquilo ali não te foi dado permissão. Você vê hoje São Paulo e muitas grandes cidades do Brasil e do mundo têm um problema sério com moradores de rua, pessoas em situação de rua. Todo mundo quer resolver o problema, não é? Ou quase todo mundo quer resolver o problema. Digo quase todo mundo porque tem gente que lucra com isso. Mas, por que se quer resolver o problema? Porque não é o lugar deles. Não é verdade? Uma pessoa não deve morar na rua. Então, não se sente confortável com aquela situação de alguém estar no lugar que não é permitido. Se você entra numa casa sem permissão, você está invadindo o espaço. Ou seja, se tudo que existe, existe em um lugar, e todo lugar que a gente ocupa, a gente tem que ter permissão, então, o que isso diz a respeito da nossa alma? Pense comigo. A sua alma atualmente ocupa o seu corpo.
Porque a vida, o fôlego da vida, dá permissão à sua alma para ocupar esse corpo. Mas, em um momento, tão certo como Deus existe, esse fôlego da vida vai sair dos seus pulmões. E você vai morrer, eu vou morrer. E este último fôlego vai ser a última permissão que nós teremos, a nossa alma terá de ocupar esse corpo. Aí eu pergunto, quando a sua alma deixar esse corpo, e se tudo que existe ocupa um lugar, e todo lugar que alguém ocupa, algo ocupa, precisa de permissão, para onde vai a sua alma depois do seu último fôlego? Pense. Pense, porque a sua alma, contrário à crença popular que muitos dizem por aí, a alma penada, né? Alma penada, alma que vaga por aí. Não, não existe alma penada, alma que vaga por aí. Porque a sua alma só pode ocupar um lugar que foi permitido para ela. Então, para que depois da morte a sua alma ocupe um lugar bom, que é o que a palavra de Deus ensina, que só existem dois lugares, dois destinos para a alma depois da morte, que é o céu e o inferno. Para que a sua alma ocupe o céu, ela precisa de permissão para entrar lá. Qual é a permissão para entrar no céu? A permissão você adquire em vida. Quando você crê no Salvador da sua alma, você aceita o sacrifício que ele fez para comprar a sua alma, então, na morte, a sua alma já tem um destino garantido. Jesus falou assim, eu vos prepararei morada. Ele está preparando um lugar para mim agora. E eu fico imaginando esta morada que ele está preparando para mim. Ele foi preparar lugar, ele disse, eu vos prepararei lugar. A minha alma não vai ficar perambulando por aí. Eu creio que ele deu a vida dele para redimir a minha alma, salvar a minha alma das consequências de todos os meus erros, todas as minhas falhas, e eu creio nisso, aceitei isso, entreguei a minha alma para ele em vida, e por isso a minha alma é dele, e ela já tem permissão, enquanto eu permanecer nesta fé, para estar neste lugar que ele está preparando para mim. A minha alma já tem lugar garantido depois da morte. Agora, se você não aceitar, se você não crer, e é uma opção sua, é um direito seu, você tem o direito de crer como o direito de não crer. É a liberdade que Deus dá para cada um. Você só não tem a liberdade da consequência das suas escolhas. Você tem liberdade das escolhas, mas as escolhas vêm com consequências. E você não pode separar as consequências das escolhas. Então, a consequência da escolha que eu tenho feito em vida é que a minha alma tem lugar para ir depois do último fôlego. E a consequência de rejeitar esta proposta de Deus, a proposta da salvação para a sua alma, é que você já está entregando essa alma para o outro lugar, que ela vai ter que ocupar. E não vai ser nesta terra. Ok? Este outro lugar, infelizmente, é o mesmo lugar reservado para o diabo e os seus demônios. Você pode achar que isso é uma tática da religião para assustar as pessoas, para controlar as pessoas. Você pode dizer que isso é inacreditável, isso é história da carochinha para boi dormir e etc, etc. Isso não vai mudar o fato que tudo que existe, existe em um lugar, e todo lugar que algo ocupa precisa de permissão, tem que estar no seu lugar certo. E a sua alma ocupa presentemente o seu corpo. Quando você morrer, esta alma que existe não vai ocupar mais esse corpo, ela vai ocupar
Qual lugar? Você precisa definir isso em vida. E se você não sabe como fazer isso, então intere-se. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a buscar o plano de Deus para a sua alma. A razão por que o Deus Pai enviou o Deus Filho a este mundo para passar o que passou foi exatamente para definir o destino da sua alma. Mas você precisa entender isso e aceitar isso. Leia a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, que você deve ter em casa, ou facilmente adquirir se não tem. Leia o Evangelho de João. Se você não consegue entender outras partes da Bíblia, o Evangelho de João vai ser bem fácil para você entender. Aceite o plano da salvação que Deus tem oferecido gratuitamente para você, para que você não fique em um lugar que você nunca, jamais imaginou que seria tão ruim. O inferno não é aqui. O inferno não é esta vida, como muitos, infelizmente, dizem, por tanto sofrimento. O inferno existe, sim, e não é nesta terra. É muito pior do que qualquer filme, qualquer imaginação, qualquer palavra possa descrever. E Deus não quer lançar ninguém lá. As pessoas só vão para lá porque rejeitaram o outro lugar que Jesus está preparando para elas, se elas tão somente crerem e aceitarem. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!